Natural de Suábia, teve Otão pais piedosos que deram ao filho uma educação muito sólida. As virtudes, como os grandes talentos, fizeram-no merecedor da estima de todos que com ele viviam. O imperador Henrique IV nomeou-o capelão de sua irmã Judite, esposa de Boleslau, duque da Polônia. Durante a estada na Polônia, aprendeu a língua daquele país. Judite morreu e Otão foi pelo imperador chamado ao cargo de secretário imperial e mais tarde de chanceler da corte. Quando, anos depois, morreu Roberto, bispo de Bamberg, foi o próprio imperador que indicou Otão para sucessor do mesmo na sede episcopal. Debalde relutou. Henrique insistiu naquela nomeação justíssima e Otão aceitou a mitra do bispado de Bamberg. Grandiosa se lhe foi a entrada na metrópole. Embora fosse no inverno, Otão, quando chegou perto da cidade, apeou e, descalço sobre a neve, andou até a catedral. Não tardou em relatar ao Papa a história da nomeação e pessoalmente foi a Roma fazer ao vigário de Cristo a entrega da mitra e do báculo, pedindo humildemente exoneração do cargo do qual se julgava indigno. O Papa, porém, confirmou a investidura do imperador, deu a Otão o pálio e conferiu-lhe a sagração de bispo. Assim, autorizado, tornou-se Otão um grande apóstolo da sua terra. Um dos seus principais cuidados foi aproximar o imperador do Papa e fazer terminar a luta entre esses dois poderes temporal e espiritual. Com tanta habilidade soube agir que não desmereceu a estima do soberano. Além de muitas igrejas, construiu 21 conventos. Perguntado uma vez por que fazia tantos mosteiros, respondeu: os conventos são a defesa da inocência, o abrigo da penitência, o refúgio do pobre, doente e necessitado. Era admirável o amor que tinha aos pobres. Quanto mais dava aos desprovidos de fortuna, tanto mais lhe cresciam os recursos. Isso acontece muito, gente. Quanto mais você ajuda a igreja, quanto mais você faz a obra de caridade, mais ajuda quem precisa de verdade, mais o Senhor acumula para você. Mas o Senhor multiplica para você, isso é verdade. Em pessoa, visitava os pobres doentes, confortando-os material e espiritualmente. Para o uso pessoal, contentava-se com pouca coisa e em sua casa reinava a maior simplicidade. Houve quem censurasse e reprovasse esse modo de viver do bispo, mas Otão respondeu: os bens do bispo são esmolas dos fiéis, não convém, portanto, que os gastemos inutilmente. De Boleslau, duque da Polônia, filho de Judite e sobrinho do imperador Henrique IV, recebeu o convite para pregar o evangelho aos pomeranos, povo que ele mesmo acabara de subjugar pelas armas. Otão quereu então do Papa licença para poder aceitar tão sublime missão e, acompanhado de muitos clérigos, pôs-se a caminho para Pomerânia. Só Deus sabe quantos trabalhos os missionários tiveram no meio de um povo bárbaro, pagão e supersticioso. Mais de uma vez os sacerdotes idólatras tramaram contra a vida do bispo e seus auxiliares, mas Deus protegeu-os e lhes abençoou as fadigas e sacrifícios que quase a Pomerânia inteira se curvou sob o doce jugo de Jesus Cristo. Otão erigiu muitas igrejas e transformou completamente o espírito dos pobres pagãos, e tendo entregue os destinos do novo rebanho ao bispo Adalberto, voltou para a sua diocese. Tempos depois veio a notícia de diversas cidades terem abandonado o cristianismo, entregando-se de novo às superstições pagãs. Pela segunda vez foi então a Pomerânia, mas as dificuldades e a pertinácia dos renegados foram tais que os companheiros de Otão quiseram entregar-se ao desânimo. O bispo, porém, exortou-os com estas palavras: não viemos aqui procurar o nosso bem-estar, ou pensastes que nenhuma dificuldade deveria atravessar nosso caminho? Desejava ver-vos todos prontos a aceitar a morte do martírio. Não quero, porém, expor ninguém. Quem não tiver coragem de acompanhar-me, pelo menos não embarace meus passos. Os missionários, ouvindo essas palavras do bispo, se encheram de ânimo e recomeçaram os trabalhos. Deus abençoou-os de tal forma que não só voltaram à igreja os que tinham abandonado, mas ainda outras tribos pediram para ser admitidas na religião de Jesus. O regresso a Bamberg foi um triunfo. Sentindo, porém, a morte se aproximar, para ela se preparou com todo o fervor.
Louvando a Deus, entregou-lhe o Espírito em 1139, na idade de 70 anos. Sem conta são os milagres com que Deus se dignou de glorificar o túmulo do apóstolo, que se acha na igreja que ele mesmo construiu em Bamberg. Santo Otão, rogai por nós. Então vocês veem, meus irmãos e irmãs, a importância de levar a missão do Senhor a sério. Uma vez que o Senhor colocou a igreja nas nossas mãos, nós temos que levar muito a sério, como tantos santos antes de nós levaram. São exemplos para a nossa santidade, inclusive. São exemplos a serem seguidos. Mesmo aí disposto ao martírio, né? Ainda assim o Senhor o preservou e ele ainda retorna para a sua terra, para lá então morrer e entregar sua alma nos braços de nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos firmes na fé e na missão que o Senhor nos deu, nos chamou e que nós temos que cumprir sobre essa terra no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.